A evolução do homem. A ideia de um crescimento contínuo da sua inteligência e do domínio sobre a natureza e o desenvolvimento de tecnologias, desde a época do Neolítico, com a pedra polida, o controle sobre os seus predadores, sobre a caça, até momentos atuais em que o homem domina a informática, vai para o espaço, tem a internet, a comunicação é praticamente instantânea em qualquer local do globo. Mas isso também não é só positivo, isso também causa efeitos negativos, pois o homem, com essa ânsia da conquista, de evoluir, de dominar, subjuga não só a natureza, mas também a sua própria espécie. Tanto que existem diversas guerras ao longo da história. E é sobre isso que fala a canção do Devolution, da banda Pearl Jam, uma banda de grunge. E essa música lá do ano de 1998 fez parte do álbum Yield. E ela foi composta por Ed Vedder, o vocalista da banda, que teve uma inspiração muito boa, baseada num romance escrito por Daniel Quinn. O romance chamado Ismael, em que o homem da atualidade, o Homo sapiens sapiens, o homem dito desenvolvido, evoluído, conversa com seu ancestral. Pois a história humana no planeta Terra é só uma manchinha de nada. É uma coisa de nada. O mundo, né, o planeta, tem bilhões de anos. O homem, ele evoluiu a partir de células. Primeiro surgiram os répteis e só depois vieram os primatas. Então a passagem humana, a evolução humana na Terra, ela é ínfima. Se for fazer uma linha do tempo, ela é só um pontinho numa régua, né, que demonstra toda a evolução do planeta. O surgimento das espécies, né, dos organismos desde os unicelulares até os primeiros animais, répteis, os grandes répteis como os dinossauros, a extinção desses animais, até o surgimento dos hominídeos. E a evolução até o Homo sapiens sapiens, o Homo sábio, dito sábio, mas que, à medida em que ele prolifera o planeta, ele passa a ser um predador, não só do planeta, mas de si mesmo. Então, esse livro toca nessas questões éticas e morais da evolução humana e do que o homem está fazendo com o planeta e com a própria espécie. Dita uma evolução, mas uma evolução em que sentido? O homem está evoluindo, o homem se tornou um predador do planeta. Então esse livro tocava nesses assuntos, o que serviu de uma grande inspiração para que o Ed Vedder fizesse a composição de Do Evolution. E essa música ela ficou muito conhecida, talvez a mais conhecida do álbum do Pearl Jam, e também tinha toda a preocupação com a passagem do milênio, lembrando que era o ano de 1998, as pessoas estavam se preparando para o século XXI e revendo o papel do homem na Terra e para onde iríamos com toda essa tecnologia, com a microinformática, com a internet. Isso lá no final dos anos 90, hoje em dia é um fenômeno muito mais presente na vida das pessoas. Então, essa é a história da música, essa foi a inspiração, o livro Ismael, do Daniel Quinn. E aí veio a ideia do clipe, contando a história da humanidade, do homem, Quer dizer, de como que o homem transformou o planeta. E esse clipe ele foi muito original, porque ele contou com animações. O clipe todo é feito em desenho animado. E lembrando que o Pearl Jam não era adepto de clipes, tanto que o último tinha sido em 92, o clipe de Jeremy. E em 98 teve esse clipe do Devolution, que o Ed Vedder ajudou a produzir, mas não aparecia a banda, apenas o desenho animado, que ficou perfeito, ficou uma obra-prima, pois estavam envolvidos na produção nada mais, nada menos do que experts da área dos quadrinhos e dos desenhos animados. Tanto que co-dirigiram o clipe o Kevin Altieri, que estava envolvido no Batman Animated Series, no desenho animado do Batman da época, e também o Todd McFarlane, que é responsável pelo gibi do Spawn, o Soldado do Inferno, o Guerreiro do Inferno, alguma coisa nesse sentido. Era um gibi muito famoso na época, um personagem muito famoso, na verdade, até hoje. E essas duas pessoas, esses dois artistas, estiveram à frente desse projeto, que foi o clipe do Devolution. E, com a supervisão do Ed Vedder,
ficou uma coisa de primeira. Eu lembro muito desse clipe passando na televisão no começo dos anos 2000, naqueles programas de videoclipes que tinha na TV aberta. Eu costumava assistir, eu acho que a primeira vez que eu assisti foi na Rede TV ainda, no programa da Sabrina Parlatore, que era uma ex-VJ da MTV e que tinha um programa na Rede TV de clipes no começo dos anos 2000. Acho que foi lá que eu vi pela primeira vez o Devolution. E marcou, né? Pô, que clipe massa. Então eu vou rodar o clipe aqui e vou fazer análise junto. Vamos lá. O começo mostra a chegada de um asteroide na Terra, cruzando ali o universo e até ter um impacto no solo terrestre. E mostra ali um flash e uma moça. Aí, né, você tem ali a divisão celular e surgindo os primeiros animais marítimos e mostrando os predadores até a chegada do dinossauro e posteriormente a sua extinção. Depois entra nessa cena dos homens, né, da evolução humana, desde o hominídeo até o Homo sapiens. E aí já entrando em aspectos da história, como a Idade Média, como a quebra da Bolsa de Nova York, e né, mostrando que o homem ele continua sendo o mesmo, desde os primórdios até atualmente. Né? Então por isso mostra o homem das cavernas com um homem eterno. Passou ali por algumas cenas como a quebra da Bolsa de Nova York, as guerras mundiais, aí uma referência ao nazismo na Alemanha, aos campos de concentração, toda a maldade humana, queima de livros, e essa moça aí ela representa a morte, que está em toda a história da humanidade. Ela aparece no clipe diversas vezes dançando e fazendo referência ao aspecto mortal do ser humano ao longo de sua história. Aí a guilhotina, né, que foi uma das formas que eram executadas as pessoas na Revolução Francesa, a escravidão no Império Romano, né, o domínio do homem, os ditadores, a questão da religião, né, o domínio da religião sobre o ser humano, a colonização. E aí já mostra a Revolução Industrial e como que a indústria ela é utilizada para a destruição, para a guerra. E como ela polui o universo. E como ela polui, desculpe, o planeta. E aí o campo dá lugar para a cidade. Ali um indivíduo presta a ser morto, né, pena de morte. Aí a questão dos líderes mundiais, desde a igreja até os presidentes, que são fantoches, na verdade. E aí uma referência a uma menina dançando, brincando, né, num campo, até que ela pisa num formigueiro. E esse formigueiro se transforma numa mina. E aí nós temos uma referência à Primeira Guerra Mundial. Então, se a gente for perceber, o clipe ele não segue uma linha cronológica da história. Ele vai e vem diversas vezes. Aí, claramente, uma referência à Guerra de Trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Né, após mostrar ali os líderes mundiais, o domínio e a avanção da urbanização. Aqui a gente já avança para um período mais moderno, levando a questão da ficção científica. A morte continua presente, um bombardeio no que parece ser o Vietnã, uma vila vietnamita pegando fogo, referência à escravidão, Ku Klux Klan, né? E aí já entrando na era da informática, do domínio da informática sobre o ser humano e da individualização do sujeito. Pensando já ali uma evolução a ponto de chegar à clonagem humana. Aí a ideia da realidade virtual, feito por realidade virtual, chegando no estágio máximo evolutivo, que é a autodestruição humana, a uma guerra nuclear, a extinção da humanidade. Então, o que é essa evolução? Uma evolução que leva à extinção. Essa é a crítica do Pierre Jen nesse clipe maravilhoso, e a morte está presente no começo até o fim. E o planeta deixa de existir porque o ser humano ele é egoísta, ele faz guerra, ele quer dominar o outro, ele quer lucrar cada vez mais, ele quer que sua nação seja uma grande potência, ele quer ser um líder, um ditador, ele não respeita o próximo. Essa é a mensagem do The Evolution. Aqui vale lembrar, né, fazer um adendo que não é uma crítica ao capitalismo, à evolução da tecnologia, da parte positiva, da parte dos benefícios da humanidade. Essa é uma crítica à parte negativa dessa evolução, dessa tecnologia para a morte, não para a vida.
uma tecnologia que se desenvolve para o domínio, para a guerra, e não para uma evolução plena da humanidade no sentido de melhorar a vida das pessoas, a qualidade de vida, aumentar a longevidade, fazer com que as pessoas se sintam melhores e que também haja um respeito com o planeta. Não, essa crítica aqui é uma ideia de uma história de autodestruição do ser humano. E o ser humano ele tem essa dualidade, né, do bem e do mal. A mesma tecnologia que pode curar uma pessoa doente, né, é uma tecnologia que pode levar à criação de uma arma de destruição em massa. Então, né, a vida e a morte, né, o ser humano ele pode trazer as duas coisas, tanto a vida quanto a morte. E essa evolução para a morte é o que o Pearl Jam retrata nesse clipe maravilhoso de Do Evolution. Um clássico da banda, um clássico do rock, que marcou gerações e que é um clipe muito bom. E essa foi a contribuição de hoje aqui do Histórias de Músicas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, façam a inscrição no canal, ativem o sininho, compartilhem, curtam. A ajuda de vocês é muito importante para que possamos continuar crescendo no YouTube. Se você chegou até o final e o vídeo dá a opção de hype o vídeo para que ele atinja um ranking maior. E se você gostou muito mesmo, deixa um valeu demais. Qualquer ajuda é muito importante para apoiar o canal. E eu espero vocês no próximo vídeo de Histórias de Músicas. Até lá e tchau, tchau.